E aí galerinha, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou fãzaça do Masterchef e ele tá agora na 5ª temporada do Masterchef Amadores. Então eu resolvi trazer pra vocês o que eu faria em cada prova que teve no Masterchef se eu fosse uma competidora. Então vamos descobrir o que eu faria? O primeiro e o segundo episódio foi da parte classificatória dos competidores, então eu vou começar a partir do episódio 3, que já foi quando todos eles foram selecionados. No episódio 3 eu fiz uma colinha aqui das provas que tiveram. A primeira prova do episódio 3 foi uma caixa misteriosa. Aí tinha caixa transparente, que era uma mais segura, e uma caixa tampada, que você não viu o que tinha dentro. E aí, na caixa transparente, os ingredientes eram bacon, bisteca, shiitake, batata asterix, tomate sweet, limão, tahiti, cenoura, ervilha torta, creme de leite e arroz da bolinha. Na tampada, depois que quem escolheu abriu, tinha chuchu, chocolate, caju, romã, magrê, nozes, vinho, grão de bico, cebola e pimenta. Se eu for uma competidora, eu, por ser uma... Brownie, você também quer participar do vídeo? Se eu sou uma competidora, na primeira prova eu escolho algo mais seguro, na minha opinião. E aí eu iria para a caixa transparente. E lá eu iria fazer a bisteca. Eu ia fazer a bisteca no forno, bem temperada. Depois talvez terminaria ela dando uma grelhada para ficar uma corzinha mais bonita. E de acompanhamento eu faria umas batatas recheadas com bacon, porque tem um creme de leite, então daria pra fazer um molhinho com creme de leite e bacon, então eu faria essas batatas recheadas e seria isso, a bisteca e as batatas recheadas com bacon. Esse seria o minha primeira receita. Deixa eu gravar. A segunda prova do episódio 3 foi uma reprodução, então pularei para outro. O episódio 4, a primeira prova foi em equipe e a segunda prova foi coxinha. Coxinha é uma coisa que eu tô acostumada a fazer, porque eu já trabalhei vendendo isso. Então eu faria minha receita de coxinha, que eu faço a massa com leite. E aí eu faria o recheio tradicional de frango e também faria um recheio de camarão com catupiry. O episódio 5, a primeira prova foi para você escolher entre o milho ou o coco para ser o protagonista do prato. E aí, quem ganhou a prova anterior iria escolher se você iria fazer um doce ou um salgado. Entre milho e coco, eu não sei muito bem, assim, mas eu vou falar uma receita que eu faria com os dois. Se eu pegasse milho e fosse uma receita doce, eu faria um bolo de milho. Um bolo de milho tipo pamonha, que é algo que eu gosto de fazer e fica bem gostoso. E de salgado, eu faria tipo uma salada de milho bem refrescante. E o coco, se fosse doce, eu faria como se fosse um pudim, um manjar de coco, com com pedacinhos de coco mesmo. Eu faria algo nesse sentido, ou faria um bolo gelado de coco, que também fica muito bom, se fosse um doce. Se fosse um salgado, eu iria fazer um arroz de coco e... acho que eu faria um arroz de coco. Teria um arroz de coco com uma proteína. Seria isso. Nos dois eu preferia pegar doce, porque é algo que eu gosto de fazer. A segunda prova desse episódio 5 era da geladeira. A prova da geladeira era um dos 3 chefes. Cada geladeira era do chefe. Da chefe Paola, do chefe Eric Jacan e do chefe Fogaça. Eu anotei o que tinha em cada geladeira. Era meio que quem ganhou a prova seguinte também escolheria, mas se eu pudesse escolher a geladeira, o que eu faria? A do Fogaça tinha ovo, foie gras, vinho, farinha d'água, farinha de milho grossa, vitela, batata, mandioca, dill, alecrim, louro, salsa, cebola, creme de leite e queijo parmesão.
Do fogaça eu escolheria fazer a vitela, faria ela bem temperadinha e usaria farinha de milho grossa para fazer o acompanhamento, como se fosse um cuscuz, uma farofa assim, usando o dio, a cebola, a salsa, o louro, o alecrim. Pronto, seria o meu acompanhamento e talvez eu cozinharia uma mandioquinha aí para acompanhar. A geladeira da Paola, ela tinha erva doce, ervas, punk, alface, rúcula, ovo, manteiga, ricota, leite, molho catá, que eu não sei nem o que é, alho poró, couve. É uma geladeira, sim, milho, tomate, melado de cana, molho sriracha também, não sei o que é, gente, quanto molho estranho. Costela de porco selvagem. Eu iria pra costela, eu faria costela de porco no forno com o melado de cana pra dar aquele brilhinho, formar aquela crostazinha agridoce. E de acompanhamento eu faria uma saladinha usando a alface, a rúcula, as ervas e o milho. Tomate, daria uma assadinha nos tomates no forno e tal. Pronto, faria um acompanhamento assim, mais fresco mesmo, com essa costelinha de porco. Acho que ficaria essa costelinha com melado de cana em cima e ia ficar, ó, 10. Na geladeira do Jacan, tinha abacate, iogurte, ovo, salmão, creme de leite, tomate cereja e sweet, queijo roquefort, coentro, licor, vinho branco e espumante. Na do Jacan, eu usaria o abacate para fazer uma guacamole e faria essa guacamole com o salmão. Daria uma leve grelhadinha no salmão ou serviria ele cru mesmo com essa guacamole e eu já acho que iria ficar incrível. No episódio 6, a primeira prova foi em equipe e a segunda prova foi do atum. Eu vou confessar que eu nunca fiz nada com atum. Na verdade, a única coisa que eu faço com atum é aquele atum enlatado, que eu faço aquele sanduíchezinho com maionese. Pronto, é a única coisa que eu faço, que eu já fiz na vida com atum. Mas, provavelmente, se eu pegasse essa prova, uma coisa que eu nunca fiz na vida, eu usaria o atum pra fazer um tartar de atum. Faria ele cortadinho, né, como se faz tartar, temperaria com ervas e tudo mais, limão, deixaria ele bem saboroso e serviria ele como um tartar. No episódio 7, na primeira prova foi uma caixa misteriosa afrodisíaca. E lá tinha morango, figo, aspargo, gengibre, pimenta, ovo de codorna, quinoa colorido, chocolate, mini rosas, milho, camarão, ervas, nodos de pecan, escargot, manteiga e creme de leite. Eu faria algo inusitado, que na verdade eu nunca tentei fazer, mas depois que eu peguei isso aqui, eu pensei nessa receita talvez ficaria bom. Eu faria o camarão com um molho de morango e romã. Eu não sei se ficaria bom, mas seria minha ideia. Eu iria tentar fazer esse molho, faria os camarões e de acompanhamento, eu nem sei, eu acho que eu faria a quinoazinha, os camarões e esse molho de romã e morango e acho que ficaria bem interessante. No episódio 8, a primeira prova também foi em equipe e a segunda prova foi reprodução. Então vamos para o episódio 9, que foi umas proteínas em comum, proteínas estranhas. E lá tinha pecan, rã, cérebro de boi, carne de búfalo, língua de porco, foie gras, estinco de javali, bochecha de boi, moela de pato, filé de coxa de avestruz, quino, fígado de cordeiro e sobrecoxa de coelho. Entre essas, se eu pudesse escolher, obviamente a gente não poderia escolher, né? Foi um amiguinho ali que quer o seu bem, que destinou uma proteína pra você. Eu escolheria ou a sobrecoxa de coelho, ou a rã, ou foie gras. Nunca fiz foie gras na vida, mas... Ou faria uma moela de pato. A moela de pato eu faria aquela moela assim, com aquele molho bem grosso, assim, espesso, de madeira, sabe aquele molho de madeira com a moela, que você faz o molho a partir daquela crostazinha que vai formando na panela.
Pronto. Seria a minha receita principal, seria como ela. Se eu pegasse a rã, eu iria fazer a rã, tanto a rã como a sobrecoxa de coelho, elas têm um gosto muito parecido com o frango. Nunca comi, mas é o que dizem. Então eu faria um preparo parecido com o de frango mesmo. No episódio 10, a primeira prova foi em equipe e a segunda foi reprodução. Então vamos para o episódio 11. O episódio 11, também a primeira prova era uma caixa misteriosa. Dentro da caixa tinha cenoura, acém, galinha, tutano, renda, redanho, repolho, abóbora, arroz, feijão, banana e tocinho. Foi uma caixa de dois chefes conhecidos do casal, que trabalha muito com ingredientes mais populares, carne de segunda. Eu escolheria, nessa caixa eu faria a galinha, faria uma galinha de panela bem temperada, com um molho bem saboroso. E de acompanhamento eu faria uma farofa de banana e um arrozinho branco. Uma comida bem simples, bem popular. E tem abóbora, talvez eu também faria um purezinho de abóbora, porque eu acho que cai super bem um purê de abóbora. No episódio 12, a primeira prova foi em equipe e a segunda prova foi carré. Eu amo carne de porco em geral, então eu faria um carrezinho no forno também. Faria um molho. Tô pensando tudo aqui no vídeo, tá, gente? Não pensei antes. Então eu faria um molho puxado pro molho barbecue, assim, pra acompanhar. E de acompanhamento eu faria É difícil, viu? Eu faria um cuscuz bem temperado. Eu acho que combinaria, ficaria legal. O episódio 13 foi repescagem, então vamos para o episódio 14. No episódio 14, a primeira prova foi em equipe e a segunda era massa fresca. Obviamente, você também não poderia escolher a massa. Mas entre as massas que tinham lá, se eu pudesse escolher, eu faria um nhoque. Eu gosto de fazer nhoque, é uma coisa que eu gosto. E eu iria fazer um nhoque de batata, mas com uma massa verde. E aí eu faria esse nhoque e de molho eu faria um molho de camarão. No episódio 15, a primeira prova foi de queijos. Com certeza eu faria uma sobremesa. Eu faria um cheesecake. Que é uma coisa que eu gosto de fazer muito. E então eu faria um cheesecake com esses queijos. Ou então eu faria uma quiche de queijos. Provavelmente eu faria uma quiche de queijos, porque o cheesecake, o queijo sobressai, mas tem aquela parte doce em cima, a geleia, que também sobressai. Então eu ficaria entre um cheesecake ou uma quiche de queijos. A segunda prova foi carne de bode. Eu nunca fiz carne de bode na vida, então eu sinceramente não sei. Mas provavelmente eu faria carne de bode com molho de cerveja. Eu não sei se prestaria, mas era o que eu ia tentar fazer. O episódio 16, a primeira prova foi em equipe e a segunda foi reprodução. Então vamos para o episódio 17. No episódio 17, a primeira caixa foi a dos participantes do Masterchef, profissionais. Eles foram 3 participantes anteriores do Masterchef profissionais, que foi a Irina, a Lubianca e o Ravi. Eles fizeram caixas e aí você pegava a caixa de um deles. A da Irina tinha caju, cebola roxa, tomate, pimenta, coentro, abóbora, queijo coalho e palmito. Era uma caixa vegetariana. A da Lubianca tinha bacon, batata, coentro, ovo, xerém, camarão e cheddar. Do Ravi tinha pato, bom quichote, que eu também nem sei o que é, tamarindo, coco, milho e uma massa wonton, algo assim. Confesso que eu não gostei muito de nenhuma das caixas, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria ou da Irina ou da Lubianca. Se eu pegasse a da Irina, eu iria fazer um vinagrete com caju, iria fazer uns queijo coalho assado com também umas camas de palmito e faria um purezinho de abóbora. Não sei se iria ornar, mas era o que eu ia fazer. Da Lubianca, eu iria usar o camarão
o bacon e na verdade eu iria fazer tipo um escondidinho de camarão com bacon, porque eu iria usar a batata e o ovo, ia fazer tudo no purê, e no ramecan eu faria ele recheado com esse camarão e bacon. Acho que ficaria legal. Do ravi eu não sei, não dou mínimo, porque eu não conheço muito bem os ingredientes. No mesmo episódio 17, a segunda prova foi a do molho de chocolate. Você tinha que fazer alguma coisa com o molho de chocolate. Eu nunca fiz molho de chocolate para comida salgada, então confesso que eu ficaria um pouco perdida. Mas eu iria para a carne vermelha. Acho que não combina, né? Gente, ficaria super perdida nessa prova, então eu não vou nem dar minha opinião. Essa aí, pula. No episódio 18, primeira prova em equipe e a segunda prova foi do lagostim. Confesso também que eu nunca fiz lagostim, mas eu iria fazer ele meio que ensopado, como se fosse uma moqueca. Prestaria? Não sei, mas era isso que eu ia fazer. Talvez eu possa estar até suicidando o lagostim afogado num ensopado, que não é ensopado, seria tipo uma moqueca. Mas eu realmente não sei, é um ingrediente que eu nunca nem comi, nem provei. Mas eu não sei se deve ser parecido com lagosta, o gosto, mas como é fruto do mar, eu acho que fica super bem. Botar um leite de coco e é isso. No episódio 19, a primeira comida foi interregionais. Você tinha 5 proteínas, 5 tipos de tempero e 5 tipos de acompanhamento. E você escolheria da região norte, com a região nordeste, com a região sul. Tinha que misturar, não podia usar da mesma região. Eu nem anotei essa daí porque eram muitas opções e ia ficar confuso. E aí, nesse mesmo episódio, a segunda prova, que era de eliminação, foi de jacaré. Também nunca fiz na vida e nunca comi. Então, eu faria também pensando que poderia ter um gosto de frango. Então, eu faria algo nesse sentido. Talvez uma sopa de jacaré, algo assim. Não sei, viu? Ficaria perdida também. O episódio 20, a primeira prova também foi em equipe e a segunda prova foi de reprodução. Então vamos pular para o episódio 21, que foi o episódio de terça-feira, ontem, dia 24, que foi a semifinal. A primeira prova foi uma reprodução, uma sobremesa que deve ser muito maravilhosa, que eu fiquei morrendo de vontade de comer, que foi a que o Pablo fez na final dos profissionais, que é aquela de goiaba e goiabada, muito tops. E a segunda prova você tinha que fazer 3 pratos com 3 ingredientes diferentes, bem brasileiros, que era mandioca, feijão e banana. E infelizmente as meninas não foram bem nessa prova. O que eu faria? Com a mandioca, eu faria um escondidinho de mandioca recheado com carne seca ou carne de sol, porque ela fica um gosto muito... você percebe muito bem a mandioca. Com o feijão, eu faria uma salada fresca de feijão verde. Eu vejo muito minha avó faz, então eu serviria só isso mesmo, só o feijão verde. Feijão verde bem temperado, com pedacinhos de bacon, tomate, cebola, coentro, bem temperadinho. E com a banana, eu faria uma farofa de banana, faria um purê de banana, um purê real, porque a Eliane tentou fazer um purê de banana, mas ele ficou super duro. Então eu faria um purê de banana com uma farofa de banana e alguma proteína só para acompanhar, mas o brilho mesmo ia ser esse purê. Talvez eu nem faria uma proteína, eu faria o purê. Aí eu colocaria uma caminha desse purê, por cima eu jogaria essa farofa de banana, porque eu faria com uns pedaços mesmo da banana. Eu acho que esse seria o prato só com banana pra ela brilhar. E é isso, gente. Essas seriam as minhas ideias se eu fosse participante do Masterchef. Me conta aí qual receita você faria se fosse no lugar deles. E se alguma das receitas que eu falei lhe chamou a atenção e você gostaria que eu reproduzisse aqui pra vocês verem como ficaria, como seria. E eu chamaria alguns jurados pra provar e ver se prestou realmente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e deixem aí nos comentários. Não esquece o que você faria e se você quer que eu faça algum desses pratos que eu falei aqui que eu faria na real. É isso, um big beijo e até o próximo vídeo.